O São Paulo está de férias do futebol há quase 2 semanas. Mas por incrível que pareça, se fez presente na final da Copa do Brasil e se bobear, até mais que o Vasco. Você viu? Não se fala mais em outra coisa na internet. E tudo isso aconteceu por causa de um elemento que está no rival. E nesse vídeo aqui eu trago uma carreta de verdades sobre esse assunto e vou descarregar aqui. Se prepara. E darei a minha opinião sobre as atualizações que saíram referente à parceria comercial entre Botafogo e... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Agora sobre a final da Copa do Brasil, eu podia parabenizar o Corinthians, afinal de contas foi um ano de superação, né? Muita coisa aconteceu lá e eles conseguiram dar a volta por cima e levantar a segunda taça na temporada. Mas não, eu não darei os parabéns para o Corinthians e eu vou explicar o porquê. Em um dos vídeos anteriores eu disse que se o Corinthians fosse o campeão dessa Copa do Brasil, o campeonato estaria manchado. E eu vou além. Essa taça que o Corinthians levantou tem ali um dedo da arbitragem. Aquela semifinal contra o Cruzeiro foi bizarra, né? Foi uma vergonha a nível mundial, chocou o planeta aquilo ali. Nunca antes na história do VAR, que é uma ferramenta de alta tecnologia que veio para zerar os erros que comprometem o resultado da partida, aconteceu um negócio desse tão bizarro, tão absurdo. Memphis Depay, no jogo de ida, ajeitou a bola com a mão antes de fazer o gol. Estão chamando ele até de Memphis Demão. E na partida de volta, o jogador do Cruzeiro tomou uma porrada no meio da cara, meu amigo. E o árbitro não expulsou o atleta do Corinthians. E o VAR misteriosamente fez aquela vista grossa, vida que segue e por aí vai. O que eles estavam fazendo na frente dos monitores? Jogando videogame? E não parou por aí, viu? Na finalíssima contra o Vasco, domingo no Maracanã, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que já é conhecido por errar e de tabela ajudar o Corinthians, né? Esse cidadão costurou o jogo inteiro. Em outras palavras, esse animal apareceu mais do que os jogadores. Ele parava a partida para dar palestra para os caras, e o tempo escorrendo pelo ralo. Você percebeu isso daí? E agora o vídeo vai começar a esquentar. A segunda parte dessa história envolve o Dorival Júnior, que é um dos treinadores mais copeiros do futebol brasileiro. Ele conquistou a sua 4ª Copa do Brasil, fez os corintianos chorarem de emoção e fez os são paulinos chorarem de saudades. E pelos 4 cantos da internet está forrado de comentários de São Paulino dizendo que o São Paulo vacilou. Deveria ter trazido o Dorival quando ele caiu da seleção, né? Ter metido o pé no rabo do Zubeldia e contratado o Dorival, não fez, e de tabela perdemos aí a Copa do Brasil. Só que, meu amigo, vamos lá. 2023 foi uma situação fora da curva. E eu vou explicar para você. Naquele tempo, né, a diretoria era a mesma, as presepadas estavam acontecendo a todo vapor, devia salários, direitos de imagem, luvas, premiações, etc. e tal. Isso já acontecia naquela época. Mas o plantel que o São Paulo tinha em 2023 era muito melhor do que o plantel que nós tivemos nessa temporada. E era um elenco que estava mobilizado entre si para ganhar a competição e fechado com a torcida. E nessa temporada, além de um elenco mais fraco que aquele, eles não estavam mobilizados entre si, tampouco fechados com o torcedor. Ou seja, esse ano aqui o São Paulo podia ter 4 Dorivais Júniors fazendo caldeirões de arroz com feijão, mas não ia adiantar. E aí você olha para o Corinthians, a casa tá caindo ali. Teve toda aquela treta na diretoria, a torcida invadiu lá para botar os pingos nos is, vamos colocar assim, né? Teve queda de presidente, o Corinthians está devendo já na casa dos 3 bilhões de reais. É um senhor Madruga do futebol brasileiro. Mas, se a gente for analisar o time deles, tem muito mais qualidade do que o time do São Paulo hoje. E tem outra, estão mobilizados entre si e fechados com a torcida. E contaram também com aquele dedinho da arbitragem, né? Vamos combinar. Eu tracei esse paralelo para você entender o quão fundo é o buraco que o São Paulo se enfiou nessa temporada. E não adianta, viu? Pode ver, teve o Zubeldia, estamos com o Crespo, podia ter o Dorival, Guardiola, Carlo Ancelotti, qualquer treinador do mundo, ou todos eles trabalhando juntos no São Paulo. De nada ia adiantar. Eis aí toda essa parafernália que está acontecendo com São Paulo nesse mês de dezembro. Tudo veio à tona. Meu amigo, São Paulo figura nas páginas policiais. E ainda tem os que acreditam fielmente que o problema do São Paulo é treinador.
E não é treinador, não é jogador. É claro que eles têm que se doar um pouco mais, têm que trabalhar, né? Mas o problema vem lá de cima e tá cada vez pior. Será que esse povo vai pedir a cabeça do Crespo, caso não seja campeão paulista? E agora se prepara, dá aquela respirada, que nós vamos descer um pouco mais. Vamos colocar os pés na lama do fundo desse poço aí. Eu tô vendo essas páginas de notícias esportivas, principalmente aquelas que falam sobre o São Paulo, propriamente dito, e tá rolando muitas especulações em cima das probabilidades de troca de jogadores entre São Paulo e Botafogo. São Paulo liberou aí o Ferrarese, que está praticamente fechado com eles, se é que já não fechou, e colocou também o Rodriguinho e o Pablo Maia à disposição para trocar com os jogadores deles. E por parte deles tem aí o Savarino, que é o nome forte, tem o Vitinho, Marlon Freitas e o Tuco Correia. E eu vi algumas páginas praticamente cravando o Savarino no São Paulo. Poxa, colocando ele com a camisa do São Paulo, tal. Ah, o Botafogo já liberou os caras para conversar com o São Paulo. Vamos colocar pontuações nesse texto aí. Tem muita coisa que estão falando por aí que é mais desejo do que realidade. Primeiramente, quem dá as cartas nesse jogo hoje é o Botafogo. Eles estão numa situação financeira e de organização administrativa muito melhor do que o São Paulo, mas muito melhor. Dito isso, eu acredito fielmente que além do Ferrarese pode ir o Rodriguinho, Pablo Maia e quem eles quiserem, desde que o jogador queira ir para lá também. Mas é muito mais fácil um jogador de São Paulo querer ir para o Botafogo, que está num projeto multiclubes, é tipo uma ponte para a Europa, para o mundo árabe, é uma vitrine. O Botafogo se tornou uma vitrine, certo? Além de estar muito bem estruturado para jogar o futebol brasileiro. É muito mais fácil um jogador de São Paulo querer ir para lá do que um jogador deles querer sair de lá e vir para o São Paulo. Um atleta do Botafogo hoje, além de ser mimado por toda essa estrutura que o cerca, o cara recebe o dinheiro na data certa. Aí ele vai abandonar tudo isso para vir para o São Paulo e correr o risco de ficar 3 meses sem receber? Você faria isso? Desses 4 aí, talvez o Tuco Correia seja o que aceitaria jogar no São Paulo. Talvez. Agora esquece Savarino. O cara negou aí uma proposta da Europa no meio do ano para ficar no Botafogo. Você acha que ele vai sair do Botafogo para vir para São Paulo? Vitinho, esquece, ainda está sendo observado por clubes europeus aí, clubes de fora, enfim, né? Marlon Freitas, ele adora o Botafogo, ele gosta de estar ali, ele não vai topar sair. O negócio é a gente tirar as expectativas. Se caso aconteça um milagre futebolístico e esses caras venham para o São Paulo, poxa, queimei a minha língua, né? Mas eu duvido que isso vai acontecer. Eu não apostaria. É muito mais fácil o São Paulo trazer de volta o King Naldo e o Nenê do que trazer um desses do Botafogo aí. Eu sei que talvez eu tenha magoado uma galera, né? Mas eu prefiro magoar com a verdade do que ficar aqui fazendo personagem, contando mentira para deixar as pessoas confortáveis. A realidade do São Paulo é essa. Dá para sair disso? Dá, desde que essa diretoria abra as portas para pessoas competentes participarem desse projeto. E para você que acha que se um dia o São Paulo virar SAF com aquele Diego Fernandes, né, aquele bilionário, inteligente, empresário, que está todo aí para o São Paulo, se virar SAF a diretoria vai sair. Não, vai ficar uns 10% com eles, que nem aconteceu no Botafogo. Sabe aquele pessoal que acabou com o Botafogo? Então, ficaram com 10% do Botafogo ainda. A SAF está com 90%. E é o que vai acontecer no São Paulo. Tira da cabeça que o São Paulo vai virar SAF e vai ficar 100% do clube na mão dos caras. Não vai acontecer isso daí. Então é desse jeito ou a gente continua. Estamos de volta na TV. Eu falei que a gente ia falar sobre o São Paulo. Sim, o São Paulo, reportagem no blog do Danilo Lavieri. Indica que a polícia está investigando dirigentes do São Paulo por desvio de dinheiro. Eu vou usar uma expressão que o pessoal do São Paulo gosta muito de usar. Resolvemos as coisas intracorpos, não mais. Não tem nada de intracorpos, não. Agora está na polícia o caso, Danilo. Pois é, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que levantar. O São Paulo vive uma crise política, mas essa já não é mais uma questão política, é uma questão agora de polícia, literalmente. A polícia tem um inquérito, tem uma lista de investigados, conselheiros, diretores, dirigentes, enfim, cartolas, e de empresários por desvio de dinheiro em venda de atletas. Já houve até, para vocês entenderem que como não é um inicial, já há quebra de sigilo das pessoas investigadas, e então já está num estágio um pouco mais avançado.
O delegado que está tomando conta do caso é o mesmo delegado que tomou conta do caso Vai de Bet. Foi ali que eles começaram a investigar também o São Paulo. No momento, ainda não há indícios de que há o envolvimento de crime organizado, há só desvio de verba por parte de dirigentes em vendas de atletas. Vale lembrar que esse ano o São Paulo vendeu mais de 230 milhões de reais em jogadores só nessa temporada. Um dos empresários aí investigados é um dos mais importantes do mundo. Ele está sendo investigado. Recebi, neste momento, agora... Bom, eu falei ontem, antes de publicar a matéria hoje de manhã com o São Paulo não iria se pronunciar porque ninguém foi intimado, não foi colocado como testemunha nem nada. São Paulo reiterou isso agora há pouco no grupo aqui da imprensa, ele avisou que não ia se posicionar porque não foi intimado e que caso precisasse eles poderiam se posicionar. E agora mesmo a Polícia Civil me mandou também uma resposta dizendo: as investigações estão em andamento em segredo de justiça, motivo pelo qual os detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial, o que basicamente confirma que há mesmo a investigação, como eu escrevi mais cedo hoje na coluna. Os próximos dias serão animados, porque obviamente já há uma lista, já tem novidades, lista de nomes e tudo mais. Mas esse pessoal não vai passar um Natal tranquilo. Ninguém vai passar o Natal tranquilo. Ontem, nas últimas ligações que eu fiz antes de poder publicar esse texto, já deu para sentir no ar um certo clima de temor, porque tem muita gente envolvida. E a gente sabe, vamos falar, veio do caso do Corinthians para o caso do São Paulo. E a hora que você chega dentro do São Paulo e começa a investigar, as pontas não vão ser só para um esquema de desvio. Há vários outros casos sendo investigados e muita gente que achou que ia dormir tranquilo realmente não vai dormir tranquila daqui para frente. Tem muita coisa acontecendo e a investigação está puxando fio antigo, não é só dos últimos meses, não. Ô, Âncora, quanto tempo mais a gente tem de programa? 6 reles minutos. 6 minutos? Sim. Faltam 2.000 likes. Não é possível... É que a gente não vai conseguir chegar lá. A gente não vai conseguir chegar lá. Arnaldo, no São Paulo, Fiel? além de like, a gente queremos likes, sim. Então, vocês vão chegar nos 10 mil, por favor. No São Paulo, o dia seguinte é sempre o pior, né? A coisa vai piorando, você vai cavocando, vai achando mais. Mas acho que vai. tem que ir até o fim, né? Agora, eu acho que essa investigação, se eu entendi bem, ela extrapola o São Paulo. Ela vai em relação a grandes empresários do futebol. Isso é inédito. E é ótimo. Inédito. E é delicioso. E não é só São Paulo, né? Não. Aí tem empresário que lida com qualquer clube brasileiro e vários estrangeiros. Isso é interessante. Isso eu acho... Do São Paulo, eu não ponho a mão no fogo por ninguém desse governo ou de governo passado. Mas eu acho interessante que isso pode ir além, atingindo, na verdade, os donos do futebol atual, né? Depois da Lei Bosman, quem domina o futebol mundial hoje são empresários de futebol. Verdadeiros quilhardários que lidam com atletas, clubes, treinadores para lá e para cá. Se chegar até aí, nessas situações, desde 2000, quando muda a lei, quase sempre chega nos caras, mas não chega nos caras. Vamos ver se a polícia vai ter a capacidade de ir além. Em relação ao São Paulo, eu acho que são coisas que vêm acontecendo. Vale lembrar que logo depois do último jogo, sempre o próximo jogo mais importante, depois do último jogo do São Paulo contra o Vitória, veio a tal da denúncia anônima de dentro do São Paulo para o Ministério Público, em que um dos itens era venda de atletas para o exterior, né? Então, eu acho que já ninguém está dormindo no São Paulo desde aquele... vamos lá por improbidade administrativa, desde a denúncia anônima, ninguém está dormindo tranquilo no São Paulo. O Sóstenes também não está dormindo bem, né? Eu esqueci de falar uma outra coisa aqui. Durante o programa também recebi a mensagem de um conselheiro do São Paulo, dizendo que já há um movimento com... possivelmente mais de 50 assinaturas pelo impeachment do Júlio Casares depois dessa notícia. A notícia foi divulgada, mais de 50. A notícia foi divulgada às 5h30. Eu recebi essa mensagem do conselheiro às 9h18. E dizendo que caso eles cheguem mesmo aos mais de 50 assinaturas, o presidente do Conselho Deliberativo vai ser obrigado a convocar reunião extraordinária para a destituição do presidente. São 51 assinaturas, né? Que necessárias... Na verdade, já é... Se não me engano, 51 número que o palmeirense gosta, né? Segunda ou terceira tentativa
da oposição encaminhar assinaturas para o pedido de impeachment. Porque esse é o terceiro, quarto caso que teve o camarote, que o Ministério Público está investigando, tem outro. Então a oposição vai tentando, cada momento que passa o governo fica mais frágil. O São Paulo está em pleno processo de corintianização sem ganhar título. Ganhou uma Copa do Brasil igual, faz pouco tempo. Então, sem ganhar título, eu acho que é isso. Talvez o clube esteja menos quebrado que o Corinthians. Bem menos, né? Talvez. 3 vezes não menos. sabe. Não, 3 vezes menos. Agora, o São Paulo está atrasado nesse processo, né, de limpeza política. O Corinthians, não digo que o Corinthians fez uma limpeza política. Não fez ainda. Por isso que a gente está... O Corinthians simplesmente afastou o presidente que está sendo denunciado. Isso. Não é só o presidente. Não, o vice dele é o presidente atual. Só estou dizendo como é que O as presidente coisas do funcionam conselho no é quem futebol. é. E, aí que tá, como a próxima partida sempre é mais importante, o São Paulo joga contra o Mirassol no dia 11. O São Depois com o Paulo não Flamengo. tem, por exemplo, um técnico com as características do Dorival. O técnico do São Paulo é gringo, é o Crespo, tem nada a ver com esse negócio. Não. E aí, a minha questão é a próxima partida do São Paulo, certo? Porque o Corinthians soube lidar com a próxima partida, isso que a gente falou aqui. Isso. O Corinthians, comissão técnica e sua torcida souberam lidar com a próxima partida, né? Vamos ver se o São Paulo vai saber lidar enquanto a casa vai caindo ao lado. A casa vai caindo ao lado, exatamente o que está O acontecendo. clube, campanha contra Casares nas redes sociais está ganhando cada vez mais força. Em meio a várias situações já contrárias ao presidente Júlio Casares, mais uma agora parte do torcedor. Depois de no sábado pela manhã, alguns torcedores do São Paulo que são sócios lá no clube social fizeram um protesto dentro do social do clube contra a gestão e também a Douglas Schweisman e Mara Casares. Agora é o outro tipo de protesto. Torcedores estão se juntando nas redes sociais para dar um follow no Casares. A alegação é de que o Casares ele sempre se preocupou muito com as suas redes sociais, ele tem até uma fama pejorativa de blogueirinho, ser um presidente que se cuidava muito nas redes sociais, que gostava muito de aparecer em redes sociais. E aí a ideia desses torcedores foi justamente fazer essa união e essa campanha para todos os torcedores darem um follow no presidente Júlio Casares para que ele perca cada vez mais seguidores para, de fato, atingir de alguma outra forma o presidente Júlio Casares. E aí, ele já chegou a perder de 30 a 40 mil seguidores nas suas redes sociais. Ele estava ali quase com 800, né? Tava 700 e pouco. Foi baixando, já está ali no grau ali de 600 e poucos mil. E aí a tendência dessa campanha crescer ainda mais nos próximos dias e o presidente Júlio Casares perder ali alguns seguidores. Lembrando que nesta segunda-feira vai ser enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Outen Ares, um documento com mais de 52 assinaturas por parte da oposição pedindo o afastamento do Júlio Casares, e a gente vai poder ter algumas cenas importantes nos próximos capítulos. É bem possível que esse movimento ganhe força, ganhe corpo, para quem sabe, num futuro não muito distante, isso possa até virar um caso de afastamento definitivo. O que você está achando dessa situação do presidente Júlio Casares? Quero saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? O Dedé, o Antônio Donizete, ele é diretor social do São Paulo Futebol Clube, ele se pronunciou nas redes sociais. A gente trouxe uma informação, essa informação foi corroborada pelo UOL e por diversos outros colegas que cobrem o clube, porque a gente ouviu de diversos conselheiros que teve 2 momentos onde houve uma indignação por parte do Dedé. Um dos primeiros momentos foi ali da questão da festa junina ser de 3,5 milhões na festa junina de 2026 no Clube Social, que ele teria ali falado abertamente e rebatido algumas críticas referentes a esses valores. O outro ponto foi na defesa que ele teve em relação a Mara Casares e Douglas Schweisman, que são do mesmo grupo político dele, que é o Movimento São Paulo. Naquela reunião do Conselho Deliberativo, várias pessoas nos afirmaram que sim, que o Dedé deu um discurso defendendo Mara Casares e Douglas Schweisman. Mas
após a gente divulgar um pouco mais de uma semana, né? A informação veio na quarta pela noite e ele no domingo à noite ele se pronunciou oficialmente negando veementemente que ele teria apoiado o engavetamento deste caso. Na sua alegação, ele diz que é o melhor para o São Paulo, que em nenhum momento ele faria isso, que o caso tem que ser apurado, tem que ser julgado e que não deve ter intervenção de terceiros nesse quesito. Bora ouvir o que o Dedé falou sobre toda essa situação e dando a sua versão referente a uma informação, inclusive, que demos aqui no canal. Bora ouvir o Dedé. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem não tá, né? Tô aqui para falar de um episódio muito chato, muito triste, que entristeceu toda a comunidade são paulina, que foi do problema que ocorreu com esses dois conselheiros. Já estão sob sindicância e o que for apurado, nós vamos seguir as regras do estatuto. Não pedi para engavetar absolutamente nada, isso não é do meu feitio. Vamos esperar a posição da sindicância e vamos cobrar o estatuto e as punições cabíveis para o ato. Beijo. Podem ter certeza, vou lutar para que isso seja muito bem esclarecido. Essas foram as aspas do Dedé. O que você achou da fala dele? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Savarino, o alvo do São Paulo, também está na mira do Grêmio. E aí pode complicar ainda mais a situação do São Paulo nesse quesito. Primeiro ponto, acho que até mesmo uma ida para o Grêmio vai ser complexa, porque desde que a gente tem apurado sobre essa situação do Savarino, a resposta sempre é a mesma. O São Paulo estava tentando, deve desistir inclusive, mas estava tentando, mas existia uma resistência por parte do atleta. Enquanto falamos com pessoas que trabalham com o jogador, mesma coisa, olha, chegou proposta disso e daquilo, e ele quer ficar no Rio de Janeiro. E aí essa questão de ele ficar no Rio de Janeiro é muito uma questão familiar. Ele está muito bem adaptado à cidade, a família está muito bem ambientada, está todo mundo ali realmente muito bem no Rio de Janeiro, e não há um projeto neste momento para 2026 dele querer sair do futebol carioca, de sair do Botafogo, que inclusive vai jogar uma Libertadores da América. Só que aí, colegas lá do Sul, o Diogo Rossi, inclusive, que faz um ótimo trabalho lá no Grêmio também, ele divulgou que o Grêmio também está tentando essa contratação do Savarino. Ele corrobora também a informação que trouxemos de que o Savarino também está na mira do São Paulo, e aí ele traz um modelo que talvez seja vantajoso para o Botafogo. Enquanto o São Paulo oferece uma troca de atletas, o Botafogo tem alguns valores a serem recebidos referentes às idas de Cuiabano e Nathan Fernandes do Grêmio lá para o Botafogo. Aí a ideia do Grêmio seria, você não precisa me pagar isso aí, e aí você me dá o Savarino e fica tudo certo. De acordo com a informação dele, essa proposta, essa ideia foi enviada ao Botafogo, mas até o momento não obteve uma resposta. Do lado do São Paulo, até uma pessoa com quem eu tinha conversado anteriormente na sexta-feira tinha me afirmado que é bem possível que na segunda-feira ele já tenha uma resolução sobre essa situação do Savarino, mas uma resolução realmente que deve partir do desistimos definitivamente do Savarino, e aí agora vamos buscar outros nomes nessa possibilidade de troca ou não com o Botafogo. Então o Savarino deve ser difícil chegar ao São Paulo, deve ser difícil ir para o Grêmio, no fim das contas toda essa novela deve fazer com que o Savarino permaneça lá no Botafogo. O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E o Gaston Ávila, pode melar ou não? Bora explicar vários pormenores. Primeiro, a informação desde o primeiro minuto, você soube com exclusividade, trouxemos com exclusividade a sondagem, o interesse, a abertura de conversas, a proposta, os rivais interessados, e agora tem uma nova, essa não, a gente não trouxe com exclusividade. Mas a ideia do São Paulo, a gente já tinha conversado, que já tem um acordo com o staff, que o que está pegando neste momento é um aceite do Ajax. O São Paulo já tem ali tudo bem acertado em relação ao staff, seria ali uma proposta que o São Paulo tem para levar o Ajax e aguarda uma resposta, na verdade, de um empréstimo de uma temporada até dezembro de 2026, uma opção de compra de 3,5 milhões de euros, o que daria algo em torno de 22 milhões de reais. E aí essa proposta
estaria nas mãos do Ajax, que estaria cozinhando esse negócio. A ideia do Ajax é esperar um pouquinho, né? Era esperar um pouquinho justamente para entender o cenário. Até em um primeiro momento, quando houve a sinalização do Ajax, o staff tinha entendido e interpretado de que o Ajax queria segurar para até pensar em levar o jogador de volta para o Ajax para utilizá-lo, só que aí depois de algumas conversas com o Ajax, não, o staff entendeu que não era bem isso, que era justamente só o Ajax segurando um pouco para ouvir mais propostas, para entender o melhor cenário possível para o Gastón Ávila. O argentino, de 24 anos, que é zagueiro canhoto, esteve emprestado ao Fortaleza. A novidade é que o Rosário Central da Argentina, clube que tem, por exemplo, o Di Maria, está interessado na sua contratação. Informação que foi dada primeiro lá pelo Germán Grova Garcia. E aí eu fui contatar as pessoas que trabalham com o Gastón Ávila e me confirmaram de que sim, o Rosário Central também é um interessado. O fato de jogar uma Copa Libertadores da América o agrada, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato. A pessoa com quem eu conversei me afirma: ainda estamos mais alinhados com o São Paulo, a gente ainda está esperando o aval do Ajax, mas resta também ver essa situação do Rosário Central, que será avaliada aí nos próximos dias. Então, corre risco, sim, do São Paulo acabar perdendo o Gastón Ávila muito por conta dessa questão do Rosário Central. Do que eu tinha de informação, ele priorizava ficar no futebol brasileiro, porque é um mercado onde ele entende que realmente tem um poder competitivo muito grande em comparação a outros cenários na América do Sul, só que o Rosário Central vai jogar a Libertadores, então até que ponto isso pode acabar pesando numa decisão final entre ele e o seu staff. O que você acha dessa situação do Gastón Ávila? São Paulo... Dessa vez, acho que nem foi o São Paulo que demorou, o Ajax que está dando uma cozinhada para entender de fato ali se conseguiria uma proposta melhor pelo seu jogador. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ainda não melou totalmente, mas cada dia que passa vem mais e mais e mais interessados no Gastón Ávila, então isso pode acabar complicando o negócio. O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, lembrando, se inscreva neste canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo.